Você, assim, agora deixa eu te fazer uma pergunta. E você, na hora da corrida, Aham. assim, existe algum segredo seu, algo que você faz para relaxar mais, para diminuir a pressão? Você dá uma volta no cavalo? O que é que você faz? E o que é que Uhum. você diria, assim, pessoal, para diminuir essa pressão, para diminuir a adrenalina? Existe algum segredo seu que você faz que dá Cara, certo? por isso que eu comecei a ler sobre psicologia do esporte, porque eu tive uma experiência sensacional em 2019. Eu comecei a meditar e eu ia para o Brasil, eu moro no Canadá, e aí eu sabia Uhum. que ia para o Brasil por questão de visto, e eu comecei a meditar muito e eu comecei a fazer alguns exercícios que na época eu não sabia que era visualização. No que eu aprendi de meditação, tinha uma parte que ele chama de manifesto, e o meu manifesto que eu queria, que eu sabia que o Brasil era tirar prêmio. Então eu só visualizava o quê? Tem umas carreiras minhas que eu gosto e tem umas carreiras muito boas de Alex, do finado Alex Canhotinho de Ouro, que para mim foi sempre referência. Eu tenho ela na mente e eu vejo, se eu fechar o olho, eu consigo ver aquela carreira de Alex. Para mim era uma carreira perfeita e deu tudo certo. Então, primeiro meditar já te ajuda, porque meditar e alguns exercícios de meditação, de mindfulness, te traz para o presente. Então, se você está no presente, você não vai estar preocupado com o futuro, nem o futuro mais próximo, nem o que aconteceu no passado. Isso é a Mas primeira coisa. essa Uhum. sua meditação, ela, ela é durante a corrida, antes de entrar na pista, ou isso já começa uma preparação mental já de um dia seguinte, de um dia anterior, né? No Então, caso de um dia anterior. eu vou te falar os rituais. Eu medito de manhã, assim que eu acordo. É uma coisa que eu faço, comecei em Aham. 2019, me faz muito bem. Nem todo dia se você tentar meditar, você já meditou. Nem todo dia é a meditação perfeita que você realmente sente aquele Aham. negócio, mas no geral me ajuda muito. Então, eu acordo, de manhã a primeira coisa que eu faço é meditar. E meditar é bem simples, é só você fechar seu olhinho, prestar atenção na sua inspiração. Um de tipo, tem centenas de tipos de meditação. Você presta atenção Aham. na sua inspiração, vai vir pensamento que você não controla, você deixa o pensamento ir, você volta, isso é meditação. Tem a visualização, certos tipos de visualização que você pode ter para qualquer coisa que você quer alcançar. Se você pratica o esporte, você pode ter uma visualização do esporte para você praticar. E aí eu estava fazendo isso. E aí eu vi duas coisas que fez a diferença para mim nessa Uhum. preparação. Quando eu estava fazendo esse livro que eu li de meditação, a mulher falou: toda vez que você estiver fazendo uma coisa e você começar a olhar para os outros, e começar a se comparar e começar a criticar, tenta pensar na próxima coisa que você tem que fazer. E isso era uma coisa que me acalmou, porque geralmente quando eu ia correr, eu não gostava nem de ver muito o pessoal correndo, porque eu começava a me questionar é, essa fala na minha cabeça, mais ou menos assim: pô, será que eu vou correr bem igual aquele cara que correu bem? Pô, os bois estão correndo demais. Começava essas coisas que eu não controlo, porque eu não controlo o boi, eu não controlo o outro competidor, eu não controlo o juiz. Ah, se o juiz está sendo desrespeitoso, se o locutor está sendo desrespeitoso, tudo isso me Uhum. afetava. Então, eu fui para o Brasil logo depois que eu tinha feito 3, 4 meses dessa meditação, que o livro estava fresh na minha mente, estava assim, eu tinha lido fazia pouco tempo. Então, eu cheguei no Brasil com essa cabeça melhor. E teve outra coisa que ela falou, que era fazer essa visualização, o manifesto que ela falava, isso fazer antes de você correr. E você visualizar sucesso. Por quê? Tudo que você visualiza, você pensa, volta. Isso é a coisa mais básica que você pode fazer teste para qualquer coisa. Então, se você está ansioso, você tende a essa fala interna da sua cabeça de coisa negativa. Se você pensar em uma coisa negativa, você vai tentar desencadear. É tipo um efeito dominó. Ah, eu tô com Entendi. medo do cavalo. Você passa o cavalo não correu bem. Você também assim, né? Meu cavalo na passada não correu bem, não. Aí você começa. Esse primeiro pensamento vai desencadear em vários outros pensamentos negativos. Então, se você fizer a visualização e você setou na sua cabeça sucesso, ou você visualizou você correndo muito, muito bem nessa corrida, você vai se acalmar, é uma coisa natural.
Outra coisa que eu fiz, que ela também ensinou, no livro que eu li, que deu muito resultado para mim, antes de entrar na pista, eu fazia uma respiração 2 vezes, que é expirar 1, 2, 3, 4, e você expira pelo dobro. Isso é só um exercício de mindfulness que vai trazer você para o momento, e quando isso traz você para o momento, você vai focar na próxima atividade. E foi assim, na primeira corrida que eu fui, cara, eu fui e eu tava olhando pro cara. Assim, às vezes você olha e você critica sem pensar. A gente é humano, é normal. Você olha o cara dando uma pisa no cavalo. O cara, pô, hoje em dia, o cara dando uma pisa no cavalo antes de entrar. Porque, e é normal você criticar, assim, né? E você começa a criticar várias outras coisas. Só que estava muito recente na minha cabeça. Pô, eu tô criticando, tô pensando em alguma coisa externa. Não, eu vou focar para a minha próxima coisa. Que a minha próxima coisa eu tinha meditado, estava bem fresh, bem recente na minha cabeça. Eu botando o boi do jeito que eu queria, correndo bem o meu cavalo manso. E aí eu fui Perfeito. fazendo, reprogramando isso. O primeiro passo era, tipo, ela falou, você tem que treinar isso, você como atleta, vaqueiro, você tem que treinar isso em todas as situações da sua vida, senão você não vai ficar bom. Nessa questão de foco, por exemplo, de visualizar a coisa perfeita. Então, essa psicóloga do esporte que está me acompanhando, ela falou, cara, todos os exercícios são para atletas, mas você tem que incorporar na sua vida, para você ficar bom. É exercício. Quanto mais você treinar de criticar ou ver um ponto negativo, na visualização, ela falou, você não pode visualizar você perdendo na sua competição. Nunca. Você tem que visualizar e acreditar, para você internalizar isso, que você tem que visualizar o sucesso. É a sua melhor carreira, é você sentindo nos seus músculos lá, você fazendo a melhor corrida. Então, eu tive 3 corridas no Brasil em 2019 que é coisa surreal. Tipo, eu não conseguia descrever até um certo tempo atrás. Até quando eu comecei a ler os livros e ver alguns vídeos que o Tiger Woods, por exemplo, descreveu. Para mim, nessas 3 corridas, tinha boi que era como se tivesse o tempo em câmera lenta. Eu estava super focado e eu não estava correndo boi. Isso eu tinha passado quase 10 meses sem correr boi. Eu cheguei e fui para a corrida. Pra você ver, não estava nem treinando. Só que eu estava tão focado, minha mente estava tão boa e eu tinha uma certa memória, porque eu tenho corrido boi antes, entendeu? As coisas mecânicas eu sabia, não desaprendi. E essa coisa de parar o tempo, mais ou menos, é a questão da sua preparação mental e da visualização, que era só mental. Então, parecia que eu estava fazendo automático, eu estava só replicando que eu estava trabalhando na minha mente. Então, nervosismo, eu acho que é visualização. Você faz visualização antes de correr. Para resumir, acho que eu me delonguei bastante, desculpa. Visualização antes de entrar na, na pista mesmo, bem momentos antes de entrar. Faz uma respiração se você sentir que você está. Principalmente no primeiro boi, uma das É, coisas. É normal em todo primeiro boi é esporte. terrível, né? É o primeiro boi, é o primeiro chute no futebol, é a primeira cesta no basquete. Sei lá, basquete você tem que fazer a cesta de 3, é a melhor coisa para o jogador. Você entra, se você errou aquela primeira cesta de 3, você já perdeu a confiança de fazer cesta de 3 pro restante do jogo, né? E acho que a mesma coisa é com a vaquejada. Então, se você se preparar bem, bem mesmo, e tá calmo para o primeiro boi se fazer bem feito, os outros bois vai ser, tipo, já passa aquele nervosismo, aquela apreensão de ter que fazer o primeiro boi, né? Então, para resumir, Corre eu de que acho que seria lado? isso. Uhum. Você corre de que lado? Eu corro de esquerda e só vou complementar, vou me delongar mais um pouquinho. Acho que o que mais me incentivou a estudar mais e mais, isso, essa questão da vaquejada, foi porque eu quero correr de direita bem. Porque meu pai tem cavalo dos dois lados, sempre teve, e me frustra chegar lá, se meu cavalo de esquerda não estiver correndo bem, eu não posso pegar uma máquina de direita que está lá parada, porque eu não me confio em de direita para correr. Entendi, entendi. E essa era uma das perguntas, né? Se você corre dos dois lados, qual a sua preferência? Mas você já respondeu. Bom, assim, esquerda eu sou confortável. Eu vou montar em qualquer cavalo e vou correr. É, de direita, eu não sou confortável, eu não vou mentir, não vou chegar aqui e dizer, não, sou super vaqueiro de direita. E, para falar a verdade, tem poucos vaqueiros que correm bem dos dois lados, que tem o mesmo nível técnico dos dois lados. Até no profissional, se você for ver,
E eu acho que é interessante demais, é um super custo de oportunidade, principalmente para quem é vaqueiro. Para mim é um custo de oportunidade porque eu tenho um cavalo dos dois lados, então eu perco a oportunidade de, às vezes, sair de direita no cavalo tão bom quanto de esquerda que eu tenho em casa. Mas a esquerda eu sou confortável, mas eu adoraria. Meu próximo objetivo é tirar um prêmio de direita. Boa. Ô, Levi, teve uma pergunta aí de Uhum, uma pessoa que está nos assistindo. uhum, Ele perguntou para você responder a pergunta dele. Acho que foi você. tá. Eu acho que ele perguntou se Uhum. você, sendo do Canadá, como foi que você começou a correr vaquejada aqui? Eu acho que foi essa a pergunta dele. Ah, tá Se ótimo. não me engano. Então bora parar um pouco aqui e responder. Bom, eu comecei a correr em 2004, 2003, mais ou menos, mas eu sempre andei de cavalo. Meu pai é Áureo Levi, e ele corria, ele teve um vaqueiro que foi muito famoso nos meus 94 a 96, que foi Edivande Sumer. Tinha um cavalo racho, que foi muito conhecido para quem é antigo. Ele ganhou vários e vários carros, ele ganhou várias motos. E meu pai corria, e meu pai parou um tempo, e quando eu tinha 14, 15 anos, meu pai voltou. Tinha um cavalo professor, como você falou, um cavalo mais velho lá que está na fazenda. E aí eu comecei mais ou menos nesse 2004, 2005. Mas eu sempre fui eu adorava a fazenda. Então, infelizmente, naquela época, nem você tinha a mentalidade, eu não tinha a mentalidade igual hoje, por exemplo. Tem YouTube, tem tudo que dá para você pegar informação de como aprender. E naquele tempo eu não tinha, eu comecei, por isso que eu acho que hoje, por exemplo, eu não tenho um nível de um vaqueiro tipo Zé Barreto, Daniel Lira, ou sei lá, o Gera Guerra, que começou como amador, hoje é profissional, né? Mas eu comecei em 2003, 2004, eu moro no Canadá faz 3 anos, é recente que eu vim para cá. Então, antes, mesmo assim, eu parei um pouco tempo de correr, porque eu mudei da Paraíba pro Pará para trabalhar e lá não tinha cavalo. A minha fazenda é próxima a Boa Vista, na Paraíba, perto de Campina Grande. E eu corri muito pouco nesse tempo que eu me mudei para o Pará. Então, mais ou menos, quase eu parei. Eu só corri quando eu voltava para Campina Grande. E acho que tem uma pergunta também do, do MC Tana. É possível correr cavalo, é possível correr vaquejado com outras raças? Eu acho que sim, tem até aquele crioulo, tem alguns cavalos crioulos que eu já vi correr. Tinha um pessoal de Taperoá, o Joaquim, que ele criava um cavalo crioulo, e é um cavalo muito bom de direito, um cavalo de um porte médio. Tem um pente roça, né? Tem Pente Rossi também. Pente Rossi às vezes mescla um pouco É com mais quadrilha, justo. né? É. E também tem cavalo pior de corrida que principalmente o pessoal antigo gostava bastante desses cavalos mais de puro sangue de corrida, né? Que eram cavalos de velocidade e de resistência, mas eu acho que é Inglesado, né? possível. Tem outra Sangue pergunta aqui. inglês. Como praticar? Pergunta muito boa essa. Como praticar para afundar a mão na hora de derrubar o boi? Bom, eu tenho uma opinião bem pessoal quanto a isso, que é o seguinte: se você analisar uma carreira de boi, o pessoal fala muito essa questão de afundar a mão, né? Mas se você analisar como é que um boi cai, e é bom vocês até olhar umas disputas dos bois pretos, que é muito legal ver como é que o boi cai, assim, qual a ciência mais ou menos, né? Eu acho que o cavalo tem que colocar velocidade. Hoje em dia tem muito a questão de se o cavalo for abridor, se o cavalo não sair antes do primeiro carro, o cavalo não é bom. Isso é uma opinião pessoal, tá? É, eu acho massa, é lindo o cavalo que abre, sem dúvida nenhuma. Só que é bem importante que o cavalo tenha velocidade, ele angule e corra. Porque o que vai fazer você deslocar e tirar aquele peso todo no chão é você ter uma força para frente, né? Então, se você quer empurrar alguma coisa, mas se você empurrar assim ou você empurrar assim, para aquela coisa ir para frente.